Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Piuí ao vídeo Saga Poderoso Chefão. Entenda a história, parte 2. E, gente, a gente criou um Instagram. Criamos Instagram! Tá na descrição do canal, do vídeo. Isso aí. Isso tá aí. no canal também. Tá em todo lugar agora. Tá parecendo Chaves com aquela, quando bota aquela pulseira, tá ligado? Em todo lugar. Ai, cara. Então segue lá, gente. Sim, sim, sim. Valeu? Bora pro vídeo. Olá pessoas, eu sou o Léo E eu sou o Miguel. e esse é o canal Olá. Piuí. Semana passada a gente fez uma proposta irrecusável para vocês, a primeira parte da saga O Poderoso Chefão. E agora a gente volta com uma proposta mais irrecusável ainda, que é a segunda parte. É continuar. Então apague as luzes do seu quarto, larga a arma, pegue o canole, porque tá começando a segunda parte dessa saga tão maravilhosa aqui no canal Piuí. Eu sei que foi você. Eu sei que foi você que não deixou o like no vídeo do canal Piuí. Você partiu meu coração. I know it was you, Fredo. You broke my heart. Cara, Você vem aqui, cortou meu tudo. não curte o canal, não se inscreve também. Ela vai ficar até o final fazendo diferente. Até a parte 3. Se inscreve aí, deixa o like, gente. O Poderoso Pra Chefão ajudar. foi um sucesso muito grande para Paramount. Então eles queriam uma sequência. E para sorte deles, o Francis Ford Coppola já tinha uma ideia de como é que seria esse filme na cabeça dele. Mas era uma ideia bem ambiciosa, porque ele queria continuar a história do Michael Corleone, mas também mostrar um pouco do que aconteceu antes, o início, como tudo começou lá com o Dom Vito Corleone. A ascensão e o declínio dos Corleone. Lançado em 1974 com direção de Francis Ford Coppola e roteiro dele e Ford? do Mário Puzo, O Poderoso Chefão 2 acontece em duas linhas temporais diferentes, como o Miguel mencionou. A primeira delas se passa no início do século XX, Caraca, lá na 1901. Itália, onde a gente Eles conhece carregando o passado do Vito Corleone, ou melhor, o Vito Andolini. Uma criança que tem seu pai morto após ele ofender um chefe da máfia local, o Don Tito. E não bastando perder o seu pai, durante o funeral do coroa, vai lá o irmão do Vito Andolini e jura, ele vai vingar a morte do seu pai. Ixi. E ali ele também morre a mando do Don Tito. Cara, pra quê, né? Foi de E volta. aí a mãe Já do aproveita Vito o pensa, meu enterro. Deus do céu, não aguento mais perder parente. Vou lá conversar com o Dom Tito, tentar negociar uma paz e tal. Chega lá e fala, ô, meu molequinho aqui é burrinho, ele nem fala direito, por favor, não mata ele. Mas o Dom Tito fala, mas um dia ele vai crescer. E um dia ele vai buscar a vingança. Quando è grande, se ne viene per fare vendetta. Italiano. Então a mãe pega uma faca, Parla bota no pescoço do Dom italiano. Tito e fala pro moleque. Corre, caralho. O moleque Menino. corre e a mãe leva um tiro de 12 que faz ela voar uns 3 metros. O pequeno Vito 3 em 1 Andolini, inteiro. então, é ajudado por algumas pessoas que o colocam num navio a caminho dos Estados Unidos. E ali ele chega, o nome dele finalmente se torna Vito Corleone, porque o cara que recebe ele na imigração olha ali, é o Vito Andolini da cidade de Corleone, rola uma confusão. Vito Andolini from Corleone. Vito Corleone. E não faz sentido, porque o cara Ele falou vira o Vito nome. Corleone. certo? E no Falou da futuro, onde. Han Solo, o filme do Han Solo, quis referenciar isso aí, né? Solo. Muito legal Mas solo é que ele em bota espanhol? alone. E eu ia falar isso, solo em espanhol. O cara. Ai, vamos, cara, latino, vamos lá. Entendi. Nada a ver. Que bosta! Vito Corleone cresce nos Estados Unidos, se casa, tem seu filho e trabalha numa padaria. Ele leva uma vida normal. Até que, num belo dia, um novo mafioso, dessa vez Don Fanucci, chega na padaria onde o Vito fanar trabalha e tudo. fala pro empregador que demita ele para colocar o sobrinho do Fanucci para trabalhar ali. O Vito entende essa Tapinha na situação, cara. ele sabe que ele vai ter que É ser pra demitido, que não respeito, tem o que esse fazer. respeito, né? E eu acho muito legal que ele demonstra muita gratidão pro cara que deu o emprego a ele. Mas ao mesmo tempo que tem essa gratidão, ele já fica com aquela pontinha de desejo de vingança com relação ao Dom Fanucci. Agora a vingança. O Vito que a gente conhece nesse filme aqui é um pouco diferente do que a gente está acostumado, até porque não é o mesmo ator, obviamente, né? Aqui a gente acompanha o Robert porque De Niro também. fazendo o personagem.
O Rob De Niro. Eu nunca vi ele novinho. Tu nunca viu ele novinho? Eu gosto dele velho. E mesmo assim, se aparecesse a foto, É eu não porque ia saber desde que quem é você ele. é nova, ele é velho, né? Exato. Mas é que eu não... Nem velho eu sei quem é. Mas se falarem, eu vou saber que é. E vou saber que eu nunca vi ele novo. É tipo isso. Exatamente. Porque eu não conheço muito rosto com nome. Não faz sentido. Ainda mais atores de filmes assim, né? Você não acompanha os filmes. Personagem. E assim, temos que dizer que ele manda muito bem. Ele consegue honrar o Marlon Brando porque ele meio que imita alguns dos trejeitos, assim com a mão que ele faz, de coçar aqui e tal. Ele parece, sabe... Desculpa, gente. Ele parece o filho. Um pouco o jeitinho do filho, na verdade, Al Pacino. agora. Isso, o Al Pacino. Bastante a versão jovem do Don Corleone. Claro, parece nos trejeitos, porque na aparência, nada a ver, né? É, Nada a ver. também. Ah, daí não tem o que fazer. Tá né? vendo? Daí não tem o que fazer. Foda-se. Mas que fique bem claro, na minha cabeça, que seja um cara diferente do Don Corleone, porque o que importa ia é a ficar horrível, atuação. O início do Robert De Niro não decepciona, né? Obrigado você, meu compadre. Em paralelo a isso, o seu vizinho, o Peter Clemenza, tem uma treta ali rolando na vida dele. Daqui a pouco ele abre a janela e entrega pro Vito um saco. O Vito vai lá, guarda aquele saco, sem entender muito bem. Quando ele abre, ele vê que tá lotado de armas. E o Peter Clemenza chega pra ele e fala: pô, você guardou a parada pra mim, obrigado. Você merece um presentinho, vou te dar um tapete muito bom. Sua esposa vai adorar. Só que tem um probleminha, tá? Esse tapete tá na casa de um outro amigo. Então eles vão até a casa desse amigo e aí o Vito começa a perceber que o tapete não tá na casa do amigo do Clemenza. E sim que ele tá roubando aquela casa. Ladrão. Mas, né, o Vito não tá nem aí, leva o tapete junto com ele. Foda-se! E a mulher dele adora, né? Quero nem saber. Cumpriu seu objetivo. E conforme o importante tempo vai deixar feliz. passando, o Vito e o Clemenza formam uma parceria ali. Eles têm uma amizade, eles começam a praticar vários pequenos golpinhos juntos, entendeu? Eita, O Vito que começa a ser corrompido. E isso incomoda o Dom Fanucci, que percebe que eles estão tirando vantagem, que eles estão ganhando uma graninha e decide cobrar propina. Pague o aluguel. Ele fala, ó, você tem que me pagar uma grana pra poder continuar trabalhando, porque aqui é assim sim, que né? funciona, sou eu que mando. E aí o Vito fala assim, não, peraí que eu vou Que esse é meu negociar com esse território. cidadão. E aí ele vai até lá, conversa com o cara, pede pra baixar o valor. E o Dom Fanucci jeito fica dele. impressionado com a coragem do Vito de ter ido até lá. E aí ele fala, não, vamos reduzir o valor, eu te ofereço um emprego, parabéns, você é um grande cara, dá uns tapinha na cara dele, assim, entendeu? Mostrando a superioridade que ele tem, a inferioridade daquele rato que foi ali pedir desconto. E aí o Vito, e isso é muito massa do personagem, né? Depois que o cara sai da sala, ele pega na bochecha assim, sentindo aquela pequena dor ali do apertão. Aquele E pequeno tu vê ódio. no olho dele, ele vai assim, mas isso não vai ficar assim não. E de fato ele não deixa barato. Ele persegue o cara pela cidade, até que chega no apartamento dele e dá cabo do maluco. Assim logo depois? Nossa, como era fácil fazer isso naquela Essa época, hein? morte marca o momento em que o Não tinha Vito guarda-costas, acaba meio que nem nada, virando gente. o Dom Vito, né? Porque Então, mas é porque ele mandava um território ali, então Então ele provavelmente achava que ninguém não tinha fosse. muito probleminha eu ia falar de gangues, de máfia, né? No É. caso, pode ser, pra ele estar sozinho assim e tal. Você acha que muito? tu percebe que a persona dele muda. Claro que ele nunca deixa de ser aquele cara gente boa, aquele cara que conversa com todo mundo, que fala, olha, se você me ajudar, eu vou te dever um favor também. E fica naquela paradinha, entendeu? Então é muito legal ver que o Vitor, ele tá virando bandido, mas ele nunca perde aquela personalidade que a gente conhece dele, né? Você é muito gentil. E essa mãe do filho, you come, talk. A voz. E isso fica muito claro, porque depois que ele mata o Dom Fanucci, a comunidade começa a pedir ajuda pra ele. Ele começa a ser esse conselheiro, né? Ele não só comanda as coisas, como ele também dá conselhos, ele ajuda as pessoas. Então, num belo dia, a mulher do Vito fala pra ele, tem uma senhora aqui que tá passando por um problema, ela tem um cachorro no apartamento, o cara quer expulsar ela de lá. Dá uma ajudinha, vai lá, faz uma força. E aí o Vito se reúne com o dono do prédio, explica pra ele a situação, oferece mais dinheiro pra deixar aquela senhora viver lá. E o cara é irredutível, ele fala, não, no meu prédio essa mulher não mora. Entretanto, quando ele começa a conversar com a comunidade, ele descobre que o Vito Corleone é um cara perigoso. Esse cara já fez algumas merdas. E aí ele volta até o escritório do Vito e diz assim, meu amigo, acho que houve um mal entendido aqui. É claro que essa senhora pode viver lá, eu amo cachorro. Ele inclusive fala assim, esse dinheiro que você me deu a mais aqui, pode pegar, não tem problema nenhum. Aí o Vitor olha pra ele, The rent stays like before. Não, na verdade você pode até pegar, eu vou reduzir o aluguel dela. Fica escura, tio. É mesmo?
Eu vou Então, te melhor- pagar pra ela ficar lá. É melhor que ele não fala nada. Ele fica quieto. É só o olhar. E aí ele faz assim, ó. É só aqui, ó. É. Deixati ne levo, Don Vito. Grazie. Grazie. E essa cena Mas é era muito, muito na muito época, boa, cara. É Quem muito quer bom. rir tem que fazer rir. Nessa crescente, o Vitor acaba montando um negócio ali de azeite de oliva, ele vende pras pessoas e tal, vai crescendo cada vez mais, até que ele finalmente vai até a Itália, porque ele quer fechar ali um negócio pra de oliva. importar e tal. Só que na Itália, na Sicília, ainda vive um homem, Don Tito. Que ele jamais esqueceu. E aí, Vito Corleone vai até lá com a desculpa de que deseja importar os azeites de oliva do Don Tito. Sabe quem E quando é? ele tem a primeira oportunidade, ele Acho que ele chega saiu do bem Senhor dos Anéis. pertinho do velho, já com a saúde muito debilitada, e fala pra ele: eu sou Vito Andolini, filho daquele cidadão que o senhor matou. Eu voltei. Il padre si chiama Antonio Andolini e questo è Ele Petit. sabendo da cara. Ele rasga o bucho do velho. Mas ele rasga com vontade, tá? Rasga com vontade. Ele pega do início da pança e vai até o peito. Por que tanta violência, rapaz? E essa cena é muito emblemática porque aqui sim, Vito Andolini, Vito Corleone se Vito. transformou em Dom Vito Corleone, esse cidadão extremamente impiedoso, que ao mesmo tempo que é um cara muito família, que tem essa essência do carinho, ele também vai atrás da vingança, ele vai fazer de tudo pra acabar com seus inimigos. La Vendetta. E esse negócio do italiano que eu acabei de falar é muito importante porque o filme respeita o idioma italiano. Então, boa parte do filme é italiano. A gente tá Legal. ligado que americano não gosta muito de muito legenda, né? maneiro. Mas eles tiveram que aceitar. Di pagare Isso aí. tutto quello che va domani senza descurere. What? E outra coisa interessante de se Tiveram falar que é que a gente aceitar tá e fez comentando sucesso. toda essa parte do Dom Vito como se ela fosse cronológica, como se ela fosse uma sequência e tal. Mas no filme não é assim que funciona. Porque ele tá, fica o vai tempo indo e inteiro voltando. mesclando o passado ali do Dom Vito com o presente do Michael. E isso é essencial para que o filme ganhe essa cara de ascensão e declínio. As coisas são sempre contrapostas, assim. Enquanto o Dom Vito está agindo de uma maneira, a gente vê o Michael no futuro agindo de outra forma totalmente diferente, às vezes muito contraditória também. É pura poesia. E essas passagens de tempo ficam marcadas com um fade que o filme faz que é muito interessante. Pega lá e mostra o Dom Vito e lentamente vai entrando a imagem do Michael numa posição parecida, mas ao mesmo tempo diferente, tá ligado? Então é legal criar esse contraste entre os dois personagens. Muitas vezes, pra mim, pelo menos, fica a percepção de que o Michael até tá pensando o que o pai dele faria. Isso mais pra frente do filme, sabe? Mas eu fico com um pouco E a dessa roupinha de sensação dormir. de ele tentar relembrar o passado, tentar entender como o Dom Vito agiria naquela situação. Até porque, obviamente, o Dom Vito, como pai do Michael, contou essas histórias de como é que ele ascendeu nos negócios e tal. E o Michael, ele sempre quis ser tão bom quanto o pai dele. Mas não é o que ele acaba fazendo na história desse filme, né? E tudo começa quando o Michael já exerce. Mas ele também só resolve querer ser, no caso agora, melhor que o pai. Bom, talvez ele já quisesse ser, mas num outro âmbito, porque ele era o filho bonzinho, né? Ele era o filho que foi pro exército, foi pro lado certinho, digamos assim. E tem uma. Sabe quando ele tá dirigindo? Não, no caso, tipo, tá dirigindo. A pessoa faz uma curva ali, né? Você lembra do Acentuada. Relâmpago McQueen? Sendo o seu papel de Dom Corleone, tá ali no batizado do seu filho, atendendo pessoas bem como seu pai fazia, e ele recebe Frank Pentangeli, o líder de uma família que serve aos Corleone. E o problema do Pentangeli é que tem uma galera, os irmãos Rosato, que estão invadindo a área dele, e ele quer dar um jeito nesses caras. Então ele vai lá, fala pro Michael, ó, tá acontecendo isso aqui e eu preciso fazer uma oferta irrecusável pra essa galera. Mas o Michael nega isso, porque os irmãos Rosato são parceiros do Hyman Roth, um mafioso judeu que também é ali brother dos Corleone. Então o Michael fala, ó, isso aqui não vai rolar, e o Frank Pentangeli sai dali pistola com essa situação. Eu não quero nem saber nessa porra. À noite, o Michael tá de boa, vai dormir e percebe que a cortina tá aberta. Ele acha estranho e pergunta pra quem? Foi tu que deixou aberta a cortina? E quando ele vai olhar, cara, começa uma saraivada de tiro e eles tentam matar o Michael Corleone.
Mas o Michael é safo e consegue Caraca. sobreviver. E foi assim que ele sobreviveu começa à a guerra. desconfiar que o mandante desse assassinato é o Ryman Rolfe, aquele cara que o Frank Pentangeli não gosta. Mas como o Michael fala pro Frank Pentangeli, manter seus amigos perto, mas seus inimigos mais perto ainda. He taught me, keep your friends close, but your enemies closer. Então ele vai lá e chega pro Ryman Rolfe e fala, olha, eu acho que quem tentou me matar é o Frank Pentangeli. Eu não sei, eu tô desconfiado, esse cara aqui é estranho. Ele achava que era o Wolf E e ele foi- foi conversar com ele pra dizer que achava que era o outro. Sim. Genial. Sim, pra aproximar. Ah, Em genial. paralelo, ele vai no Ele- Frank e fala, tá. ó, quem tentou me matar foi o Ryman Rolfe, eu preciso da tua ajuda, faz as Rolfe. pazes com os É irmãos Rolfe. Rosato, pra parecer que tá tudo bem, pra ele não atacar ninguém e tal. E o Frank Pentangeli vai lá conversar com os Rosatos, só que nesse encontro ele é atacado, tentam matar ele, e quando ele tá prestes a morrer, o assassino fala, isso é um presente de Michael Corleone. Michael Corleone says hello. E aí o Frank Pentangeli sobrevive, fica escondido e sabe que quem tentou matar ele foi o Michael Corleone. Mas não foi, né? Foi o Ryman Rolfe. Puta que pariu, que filha da puta. E um detalhe muito importante, os assassinos que tentaram matar o Michael na casa dele foram mortos ali dentro mesmo para não abrir o bico. Então ele sabe que para aquela cortina estar aberta e para aqueles homens terem sido mortos ali é porque existe um traidor dentro da mansão dos Corleone. Ih, olha o rato. Tô sentindo um cheiro de merda. O Michael pensa que o Frank morreu e vai até Cuba conversar com o Ryman Rolfe. E quando eles chegam lá, tem vários empresários que estão para meter grana num cassino. E é importante falar que lá em 1958, Entrou sem Cuba querer tava na rolando uma porcaria do negócio. revolução. Tinha vários Não, então, ele foi atrás do Ryman Wolf, Pra que estava envolvido com os cassinos. E aí, Sim, sim, Tá. sim. Tá. Já é outra história. rebeldes tentando derrubar o governo do Fulgêncio Batista. Então quando eles chegam lá, tem batalha na rua, tem carro explodindo, tem gente Caos, maluca, e o Michael fica com uma pulga atrás da orelha, achando que meter dinheiro num cassino lá é roubado. Vai dar merda não. E se não der? E se der? No entanto, ele é convencido, meio que à força ali, a botar a grana pelo Ryman Rolfe. E aí ele pede pro Fredo trazer o dinheiro dos Estados Unidos para Cuba, que ele vai botar o dinheiro ali, ponto final. E aí, quando o Fredo chega, ele fala assim, pô, eu não conheço essa galera aqui, eu não conheço o Rolfe, eu não conheço o guarda-costas dele, o Johnny Ola, que galera bacana e tudo mais. Porém, na mesma noite que o Fredo chega, eles vão dar um rolê pela noite de Cuba, vão curtir uma festinha, e aí biritinha vai, biritinha vem, o Fredo fica meio passado, ele passa do ponto. E quando ele já tá meio bebinho, ele comenta que ele já tinha ido naquele local. E quem tinha apresentado pra ele tudo aquilo ali tinha sido Johnny Ola, que é justamente o guarda-costas do Ryman Ou Rolfe. seja, safado mentiu falando que não conhecia. Ou seja, ele é o traidor e o Michael percebe isso naquele momento. Alguém da família o Al dele. Pacino, talvez seja um dos maiores atores de todos os tempos. E aqui ele mostra por que ele é tão respeitado. Mas tem alguém na o olhar mansão dele pro que traiu Fredo, também. ele percebe a parada. Cara, diz tanto, sem falar nada. É uma parada tão impressionante, é um olhar tipo de decepção, Sim, com raiva, com querer se Perdido, vingar. É tipo, muita coisa junta num olhar só, cara. É muito, muito foda. Mas diferente de outros papéis que o Al Pacino faz, o Michael Corleone é muito comedido. Então quando ele sente aquele ódio, ele não fala nada, ele se segura muito, ele quase explode. Mas ele fica quieto e planeja uma vingança. Ele sabe como é que ele vai agir depois disso aí. Eu sou frio e calculista. E só um comentário, como o Miguel falou, o Al Pacino ele acabou ficando conhecido por ser esse cara que explode. Então ele tem essas atuações nas quais ele vai ficar completamente maluco. I'm a phenomenon! I'm a phenomenon! Ai, ele é o diabo, verdade. Só que Nossa, mudou aqui muito. ele tá muito comedido. Advogado do diabo, E né? é interessante falar que ele foi indicado ao Oscar, mas não venceu. Nos Ué, dois faz filmes, né? sentido. O Poderoso Chefão e no segundo filme também. E o Robert De Niro venceu nesse filme. E, cara, pra mim é um snob absurdo. Porque o Robert De Niro tá muito bem nesse filme. Mas me desculpe, o Al Pacino carrega essa parada aqui. Ele é bom demais como o Michael Corleone. O Michael é um dos grandes personagens da história do cinema. E, cara, eu acho muito esnobado O olhar ele não ter dele, vencido o cara. Oscar por esse filme aqui especialmente. Porque aqui, puta, pra mim ele rouba a cena. Pra mim ele rouba a cena desse filme. Sério mesmo, cara? Você é muito foda!
E, cara, é impressionante esse trabalho de maquiagem que eles fazem também, tá? Porque o primeiro filme é de 72, o segundo é de 74. E parece que passou muitos anos na vida do Michael. Ele tá com aqui umas olheiras profundas, a maçã do rosto marcada. Ele mudou completamente, cara. Essa maquiagem é perfeita, né, cara? Caralho! Lá no alto. Bom, como o Miguel falou, o Michael fica quieto, mas ele tem um plano. E tudo começa com a morte do Johnny Ola e do Hyman Rolfe. Ele manda matar esses dois, o Johnny Ola morre rapidinho, mas o Hyman Rolfe escapa da morte. E enquanto isso está acontecendo, ele precisa lidar de uma maneira diferente com o Fredo, é o irmão dele. Então ele vai e na noite seguinte à descoberta, ele encontra o Fredo numa festa de fim de ano, se aproxima dele e aqui acontece a cena mais memorável desse filme, que é o beijo da morte. O Michael chega pertinho do Fredo e fala: I know it was you, Fredo. You broke my heart. E a gente sente o peso desse ato, entendeu? Porque ele não gostaria de matar o irmão dele, mas ele é o Don Corleone e ele precisa fazer alguma coisa. You broke my heart. E cara, meu Deus, novamente, que atuação do Latino, porque ele segura a cabeça do ator ali, o John Cazale, que faz o Fredo, e ele aperta de verdade, tá ligado? E o olhar de ódio do Michael Corleone ali é uma cara incrível, velho. E assim, a gente fala muito do Al Pacino, como ele manda bem, mas esse John Cazale fazendo o Fredo manda muito bem também, porque ele faz uma cara de arrependimento, assim, tipo, e medo também, tudo junto, é muito foda. E antes no filme, tem um momento que eu acho muito impressionante, que já dá meio que pra entender que o Fredo tá metido em alguma merda. Porque ele tá conversando com o Michael lá, eles vão tomar uma bebidinha num barzinho, e aí o Fredo olha pro Michael e fala: pô, por que a gente nunca saiu antes, cara? Por que a gente não se junta mais e tal? Mostrando que ele tá arrependido do que ele fez, tá ligado? Mesmo sem falar pro Michael o que ele fez, ele tá arrependido. É porque o Michael tá agindo com eles de uma maneira muito legal, né? Tipo, ele tá vivendo aquele momento e ele tá com aquele peso na consciência de saber que ele tá traindo o irmão dele. Por mais que o Michael não saiba, o Fredo sabe o que ele tá fazendo. E é muito legal como depois que tudo isso acontece, o governo de Cuba cai, todo mundo volta pros Estados Unidos, e aí o Michael se reúne com o Fredo novamente. E nesse momento, ele desabafa, entendeu? Ele desaba, na verdade, falando pro Michael que, cara, ele é o irmão mais velho, mas ele nunca foi respeitado nem pelas suas mulheres, nem pela sua família, e que ele é inteligente, ele é corajoso, ele é capaz. E ele treme enquanto ele tá falando isso. I can handle things, I'm smart! Not like everybody says! Like dumb, I'm smart and I want respect! E ali no meio dessa conversa, o Michael, por mais que veja isso, cara, a imagem do Fredo já mudou na cabeça dele. O Michael já virou a chave. Pra ele, o Fredo não é mais família. Ele fala: ó, eu nunca mais quero te ver na minha frente. Se tu quiser ver a nossa mãe, só quando eu não estiver por perto. E você estará seguro enquanto ela estiver viva. I don't want anything to happen to him while my mother's alive. Ah, ele tem uma fala que é muito foda do Fredo, que ele fala assim: pra mãe é uma perda. a minha mãe disse que eu não nasci dela, que eu fui largado na porta por ciganos. E tu vê que esse negócio que ele deve ter ouvido na infância dele, ele guardou pra sempre. My mama used to tease me. She'd say, you don't belong to me. You were left on the doorstep by gypsies. Sometimes I think it's true. Mas era brincadeira, entendeu? Mas ele é um cara tão ressentido por não ter sido tão foda, que ele guarda isso até hoje, tá ligado? Esse personagem é bom. Pra piorar, enquanto isso, tá rolando uma investigação em cima da família do Michael Corleone, porque ele é envolvido com vários negócios, mas vários negócios criminosos. Então eles chamam lá pra depor o Michael e várias outras pessoas. E quem que é chamado lá pra testemunhar contra o Michael Corleone? Isso mesmo, Frank Pentangeli. E o grande problema disso é que o Frank sabe de todos os podres do Michael, então ele é o testemunho mais forte que eles têm ali. Só que, entre uma audiência e outra, o Michael Corleone consegue trazer da Itália o irmão do Frank. E no momento em que o Frank está prestes a depor e a arruinar o império dos Corleone, ele vê o irmão dele no tribunal e ele fica incrédulo. Nesse momento, o Frank muda completamente de opinião e quando é chamado para depor, ele fala que os Corleone nunca fizeram nada de errado. Nunca nem vi. E que ele só tinha dito que tinha vários podres e tal, porque a polícia tinha obrigado ele a falar tudo isso. Caraca, velho, é impressionante. Na moral, o Francis Ford Coppola, ele deve ter um olheiro muito foda, porque só tem ator bom.
Esse cara que faz o Frank Pentangeli, eu não sei o nome dele, mas ele manda tão bem. Ele fala, não, vai falar aqui um monte de coisa que o Michael fez. Eu tive que falar que ele fez mesmo. Look, the FBI guys, they promised me a deal. So I made up a lot of stuff about Michael Corleone, because that's what they wanted. E muita gente não entende esse momento, porque o Frank muda repentinamente. Ele queria muito se vingar do Michael, que supostamente mandou matar ele, e do nada ele muda no tribunal só por ter visto o irmão dele. E aqui existem duas hipóteses, né? A primeira delas, e que eu não acredito, é que ele tinha medo do que aconteceria com seu irmão e sua família. E a segunda, que pra mim faz muito mais sentido, até pelas coisas que o Frank fala, é que o irmão dele era um cara muito honrado. Esse daqui era um verdadeiro siciliano, um italiano raiz, entendeu? E naquele momento ali, que o Frank tá no tribunal, ele percebe que ele tá prestes a quebrar a maior regra da máfia, que é não falar com a polícia. Ele vai entregar os Corleone. E quando ele vê o irmão dele ali, rola um lance tipo assim, pô, olha a desonra que eu vou gerar pro meu irmão e pra minha família se eu fizer isso. É porque o Frank Pentangeli é o mafioso raiz, o cara que respeita o La Omerta, tá ligado? Tu não pode acusar, tu não pode falar com a polícia. Termo da língua napolitana que define um código de ordem onde é que é um mafioso. Polícia revelar. Tu nunca pode ser um dedo duro, entendeu? E dentro da máfia, em vários filmes já abordaram isso, tu ser um dedo duro é pior do que tu morrer, entendeu? É preferível que tu morra do que tu entregue teu parça. Até porque, se você for um dedo duro, você vai ter como pena a morte. Mas além disso, a desonra de toda uma família e a desgraça. Nós usamos palavras como honra, código, lealdade. Nós usamos essas palavras como uma espinha dorsal de nossa vida, defendendo alguma coisa. O Michael se livra, isso seria bom pra ele e tal. A Kay chega no quarto e fala, parabéns pra ti, conseguiu se livrar e tal. Mas ela tem algo pra falar pro Michael. E a gente percebe que ela não tá mais feliz com aquele casamento. Tudo começou antes, no passado, já quando ela fala, pô, tu já me falou várias vezes que tu ia limpar o nome da família, que tu ia sair do crime e tal, e tu nunca muda. E aí o Michael fala, não, mas eu vou mudar uma hora. Só que a Kay não aguenta mais. Ela tá insatisfeita demais. E ela tava grávida durante todo esse período do filme. Só que ela acaba sofrendo um aborto espontâneo. E aí o Michael fica triste e tal, mas ele entende que, essas coisas acontecem. Só que a Kay revela pra ele que não foi um aborto espontâneo. Ela abortou porque ela não quer colocar mais um filho de Michael Corleone no mundo. Ela não aguenta mais esse negócio da família. Ela não aguenta mais esses crimes. Ela tá de saco cheio. No way you could ever forgive me. Not with this Sicilian thing that's been going on for 2,000 years. E cara, essa cena é muito intensa. O Michael fica muito ofendido quando ele descobre isso. Quando ele vê que a Kay tá querendo ir embora e levar os filhos dele e abortou um filho dele. Ele fica descontrolado e ele dá um tapa na cara dela. E cara, se no primeiro filme o soco do Sonny não pegou no marido da Connie, aqui o tapa, ele pegou em mim quando eu tava assistindo o filme. É um tapa absurdo e esses dois, eles entregam tudo ali. A raiva que dá pra sentir entre eles é muito grande. E o Michael, a essa altura do campeonato, ele tá descontrolado. Se tem uma coisa pela qual ele não preza mais, é a família. Esse homem só quer saber de vingança e poder. E é por isso que ele pega a Kay, manda ela embora e fica com a custódia das crianças. Ele, cara, ele virou esse cidadão que acha que ele pode controlar tudo e todos, entendeu? Perdeu a noção. E o Francis Ford Coppola é um cara tão bom em contar histórias e tão sádico que ele faz questão de, nesse momento, quando a Kay termina ali com o Michael e tem esse momento tenebroso entre os dois, fazer um fade e mostrar como o nosso lindo e querido Dom Vito Corleone amava a família dele e tratava ali todo mundo tão bem. Ele era amado pela esposa, amado pelos filhos. E não é o que está acontecendo com o Michael Corleone. Muito triste. O final do filme é, mais uma vez, apoteótico, porque, o Frank acaba livrando ali o Michael das acusações, mas o Frank ainda tá lotado de informações e não é bacana ele ficar vivo. Então ele manda o Tom Hagen lá trocar uma ideia com o Frank e nas entrelinhas fica claro assim, olha, se tu se matar, a gente vai cuidar bem da tua família. Pra bom entendedor, meia palavra basta e o Frank se mata numa banheira. O Michael também consegue matar o Hyman Rolfe, que estava indo de um país para o outro, mas quando ele chega nos Estados Unidos dá ruim. E, por fim, a mãe dos Corleone morre. É filme antigo. Não! O cara caiu dos policiais e o outro tirando foto na cara dele. O jornalista. Primeira mão. Primeira capa do primeiro. O dinheiro que eu vou ganhar.
Gente, que foi isso? Você viu? Não viu, não? Aquele ali aproveitou a oportunidade. Não, porque já tava todo mundo ali, mas aí, tipo, na hora que o cara caiu, já, tipo, fotão. Exatamente. Essa foto de primeira capa. E, por fim, a mãe dos Corleone morre. Ela vem a falecer de causas naturais e tal, e a Connie chega pro Michael e fala, pô, vamos perdoar o Fredo agora? Vamos voltar a ser uma família, entendeu? Vamos se respeitar e tudo mais. É que a gente não falou, mas a Connie, ela tá ressentida com o Michael porque ele matou o marido dela. No passado, ela tá com um novo namorado que o Michael, obviamente, não vai aprovar, né? Ele tem que ser esse cara que não aceita esse relacionamento e tal. Então a Connie passa o filme inteiro distante do irmão e não quer mais ver ele. Mas aqui no final, depois da morte da mãe, ela retorna e tenta estreitar os laços, né? É porque senão se perde, né? He's so sweet and helpless without you. E é interessante ver como ela tenta fazer as pazes, tenta fazer as coisas funcionar, mas o Michael não. A vingança pra ele tá acima da família. Então ele finge que faz as pazes com o Fredo, ele dá um abraço no Fredo. E essa é outra cena intensa, entendeu? Porque enquanto o Michael tá ali fazendo isso, por dentro, ele não tá sentindo nenhum tipo de carinho pelo Fredo naquele abraço. Talvez ele esteja sentindo o peso da decisão que ele já tomou de acabar com a vida do Fredo. E o Fredo abraça ele de uma maneira desesperada, tá ligado? Ele abraça assim o irmão como se ele nunca mais fosse ver. E de fato é o que acontece, ele nunca mais vai ver o irmão dele. Tanto é que o Michael olha pra frente, pro capanga dele, o Alneri, e balança a cabeça assim positivamente, dando a entender que já era, o Fredo vai morrer. E é isso que acontece num belo dia. O Fredo tá indo pescar com o seu sobrinho. Pô, o Anthony, o filho do Michael, gosta muito do Fredo. Mas aí o Michael arma uma situação, tira o Anthony dali e o Fredo vai sozinho, apenas com um capanga que mata ele no meio da pescaria. Em outra cena, já separada do Michael, a Kay tá com os filhos dela ali, beijando, abraçando e tal. Só que a Connie chega e fala, ó, o Michael tá chegando, ele não quer te ver e tal. E a Kay decide que ele tem que ir embora, mas ela não quer desgrudar dos filhos dela, ela ama tanto eles, né? Só que ela tem que ir embora porque o Michael chegou. Então ela vai indo até a porta de saída da casa e nesse momento aparece o Michael. O Michael olha pra Kay, a Kay olha pro Michael. Eles falam muitas coisas sem dizer nada, entendeu? Eles têm só ali o olhar que entrega tudo. E nesse momento o Michael fecha a porta na cara da Kay. E isso remonta ao final lá do primeiro filme, tá ligado? A gente vê de novo esse lance da porta fechando. Cara, e é muito emblemática essa parada, né? E é muito emblemática também porque nesse momento o Michael, ele não tá só fechando as portas pra Kay, ele tá fechando as portas pra família dele. O Michael, ele não tem esse lance que o Vito tinha de colocar a família acima de tudo. O Vito era um homem impiedoso, mas a família importava muito pra ele. Ele queria que as pessoas ficassem bem, que desse tudo certo com elas, entendeu? E o Michael, ele colocou outras coisas acima disso. Ele tá disposto a acabar com a própria família para fazer o que ele acredita que seja justiça ou o que ele acredita que seja honra, entendeu? Ele tá disposto a passar por cima de tudo para ser o Don Corleone. You're not a brother, you're not a friend, you're nothing to me now. E é exatamente isso que ele faz. E é por isso que aqui no final o Michael está sentado, sozinho, enquanto a montagem do filme nos mostra uma cena que volta lá para a década de 40, quando os Corleone estão reunidos para comemorar o aniversário do Dom Vito Corleone. Eles estão todos numa mesa, ali o Sonny chega, apresenta para Connie o futuro marido dela, e o Michael fala para todo mundo que ele decidiu se alistar. E aí rola uma briguinha, pessoal, pô, como é que tu vai se alistar? Já tem um futuro programado para ti e tal. Eles têm uma discussão e chega na casa o Dom Vito Corleone. Chega, mas a gente não vê porque ele não aparece. E todo mundo sai da mesa para ir cantar os parabéns para ele, exceto o Michael. Que fica sozinho na mesa, da mesma maneira que ele tá no futuro, aí, sozinho, já depois vinha de ter aí, acabado com a própria família. Desvirtuado, já vem desvirtuado já. De família, no caso.
E é por isso que tem muita Ele gente nunca que prefere esse participou dos segundo filme aqui do negócios que o da primeiro, família porque, em si, né? cara, ele é muito depressivo, Pode ter mas ele também conta influenciado tão bem também, essa né? história de declínio do Michael, porque o Michael tá sentado na mesa sozinho. Todo mundo da família dele vai lá com o pai. Porque com o pai eles amam ainda, eles querem ver o pai. Mas o Michael tá ali sozinho como ele tá nos dias atuais na vida dele. Ele já tava sozinho no passado e ele tá sozinho agora. E isso é muito, muito poético, né? E esse filme tem uma crítica muito foda ao sonho americano, aquele ideal de que nos Estados Unidos você vai ter a sua fortuna, o seu bem-estar, vai ter tudo que você quer, entendeu? E o Michael, ele é o personagem que tem conseguido essas coisas. Ele tem poder, mas ele abriu mão de todo o resto. E é interessante ver como ele é diferente do Dom Vito Corleone. Porque enquanto o Dom Vito Corleone fechou sendo amado, o Michael tá indo por um caminho totalmente diferente. Ninguém mais ama ele. E fica muito claro que o Dom Vito, ele era um cara temido pelos inimigos, mas amado pela família. E o Michael, ele é temido pelos inimigos, mas também é temido pela própria família. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Essa cena final, eles falam que o Dom Vito Corleone chegou, mas a gente não vê ele, né? E era pro Marlon Brando estar nessa cena, mas como a gente sabe, o Marlon Brando é o cara mais problemático do mundo e não quis voltar, né? Eu não quero! Mas pelo menos o James Caan voltou, o Sony, ele tem muita presença, né? E ele também tem muito dinheiro, porque dizem que ele ganhou o cachê do primeiro filme inteiro, ele ganhou a mesma quantidade só pra aparecer aqui esses 2 minutinhos. Nossa, velho, como o dinheiro é bom, né? O Poderoso Chefão Parte 2 custou 13 milhões e faturou uma grana bem boa, caraca. que não dá pra saber muito bem ao certo quanto que é, Pra porque ele aquela foi época, lançado e muito, relançado né? várias vezes, então o número é impreciso. As críticas na época foram meio divisivas, porque o pessoal considerou esse filme meio mal montado, porque tem esse lance do passado, que mescla com o presente, e a galera não gostou muito disso aí. Então o filme foi mais mal avaliado do que o primeiro. Mesmo assim, nessa época, o filme foi indicado a vários Oscars, ganhou 6 deles, incluindo de melhor filme, melhor diretor e melhor ator coadjuvante pro Robert De Niro, como a gente falou. E com o passar dos anos, as críticas também mudaram e virou consenso que o Poderoso Chefão 2 é uma das grandes continuações do cinema. Inclusive, existe essa discussão de qual é melhor, o primeiro ou o segundo. Muita gente prefere o primeiro, outros tantos preferem o segundo. E aí você se pergunta, qual filme a gente prefere? A gente vai deixar pra falar isso depois na última parte. Parte essa que a gente vai ver Poderoso Chefão 3, que pra muita gente é o pior dessa trilogia. diferente. Na real, pra qualquer pessoa eu acho que é o pior da trilogia. Mas chegou pra no muita auge, gente já. é um filme ruim no meio de uma trilogia excelente. Coisa que a gente não concorda, mas vai deixar um pouco mais claro na semana que vem, na próxima parte da saga Poderoso Chefão. Danadinho. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo, se inscreve no canal, marca o sininho e comenta aqui embaixo. Você prefere o primeiro filme ou o segundo? E não esquece de seguir a gente nas redes sociais e de ouvir o PeeWeeCast, o podcast do canal Piuí, que tem muitos episódios, inclusive tem um episódio definindo qual é a melhor trilogia do cinema, tá? Foi errado Vamos, essa amigo. decisão, sabe? Tu lembra quem venceu? É, eu não concordo com a trilogia que venceu, mas tudo bem. Ah, Então, fale. não, então, sobre a diferença dos dois. Eu acho que talvez, olhando assim, tá, gente? Eu não vi o filme. O Don Corleone, ele parece mais humanizado. Tipo, ele parece um pouco mais humano, não, no sentido que, tipo, você ainda pode... Ele entra naquela pessoa que, tipo, tem o lado bom, que no caso é o lado dele ligado à família, e o lado ruim dele. E o outro, tipo... Então, às vezes o lado bom tem do nada. Corleone foi porque quando ele perdeu a família dele quando ele era Ele não novo. tinha ninguém, então ele né? valorizava muito a família, porque ele perdeu quando O ele outro é era o novo. contrário, a família já era enorme. Ele já tinha a família enorme. E, Então sei a lá, às divisão vezes, de atenção de cada um. isso Não, pode ter até porque influenciado o Corleone, muito. ou Don Corleone, ele se transformou nele sozinho, assim. Ele não veio de alguém, como o Michael, que veio de alguém, tipo, meio que descendência Sim, de uma mandato, pessoa, né, da máfia. Aham. Então isso também influencia. Nossa, Sim, cagada. é porque é muita coisa. Tipo, A criação, zero ele fam- cresceu nos Estados Unidos, Não, e zero completamente família diferente da mesmo. Itália. Tipo, totalmente distante Sim. da família, né? Sim, Ele sempre não foi, curtia muito esse lance familiar. Pô, mas é triste ver essa mudança de um que era muito Eu assim, acho que ele o começa a outro perder. nada. Eu acho que ele tinha um pouquinho de coisa de família, mas ele começa a perder isso também. Começa.
a perder isso, esse pouco que ele tinha quando a primeira esposa dele morreu. Que foi um atentado que era pra ele estar lá, mas ele não tava no carro e ela foi no lugar dele, entendeu? Aí ele já foi ficando meio quebrado. Sim, talvez. sim, porque ele ficou desesperado naquela... sai do carro! Não, e parece que ele não... tipo, eles não... Ele e essa nova esposa, eles não conseguiram se ligar tanto. Que era aquela namorada dele no começo. Eles não conseguiram, parece... conectar de novo. Porque, por exemplo... É porque eu não sei como é que... Também é muito de cada um. Porque a mulher do Don Corleone aceitou toda a situação. Essa já, com a personalidade que ela tinha, não aceita essa vida. Mas eu acho que é por causa disso. Ela era americana. A esposa do Corleone era mesmo. eu acho que ela era italiana. Eu acho que E aí, ela você era acha italiana. Que por isso? Não, eu Faz acho sentido. que pelo fato dela conviver facilita muito, entendeu? Ok, Os costumes, sabe? Eu acho que isso já facilita um pouco. Se ela for americana, aí foi coisa do acaso, né? De pessoa pra pessoa. Então né? realmente dá... Mas a esposa do Michael, que teve os filhos ali, a segunda esposa dele, ela já tinha conceitos diferentes de vida do que da família dele em si. Ela já mostrava isso no começo. Enfim, aí aconteceu isso. É muito doido o contraste dos dois. Agora, e realmente tem muito a ver muito com louco como ele viveu, ter tirado os filhos e tudo mais. E pá. E tipo, ele vai ficar longe dos filhos. Os filhos vão crescer praticamente sem pai. Porque ele não liga pra família. Não, mas aí, querendo ou não, talvez ele passe. Por mais que ele não ligue pra família, ele passe o lado duro dele. E aí, pelo menos, ele vai ter uma descendência direta de cargo. Ah, tá. De marca, entendeu? Entendi. Que aí provavelmente vai crescer um outro problema ali. Com E certeza. aí, uma hora vai chegar numa continuidade que vai acabar a família. Pô, mas ele realmente era muito pouco família. Não é que o Fredo falou, pô, a gente poderia ter feito isso, se encontrado antes. Devia e ter tal, assim. amado mais. Cada um num canto do mundo, fazendo uma coisa. Ter visto o sol, não sei. Enfim. Cara. Eles podiam conviver mais, né? Pra ter um laço melhor. Mas é isso, tipo, quando você não tem família, você... que é um familiazão. Uma familiazona. Aí você tem uma familiazona e você fica tipo, ai, por que a família é tão grande? Foi tipo isso. Surtos e surtos. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu! Bye!